Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso ciclo de webinars sobre a adesão de Portugal à SISG. Eu começaria por saudar os nossos oradores de hoje, a quem agradeço a disponibilidade da sua presença nesta iniciativa. Lamentando, enfim, apenas que não possamos encontrar-nos presencialmente no nosso bonito edifício da Rua dos Bragas, no Porto. Mas, enfim, são as contingências do momento. É um gosto, é uma honra poder moderar este painel virtual e partilhar com dois especialistas nestas matérias, os meus modestos conhecimentos. A primeira intervenção de hoje estará a cargo do Dr. João Ribeiro Bidauí. O Dr. João Ribeiro Bidauí é licenciado e mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, é também mestre em Direito pela Universidade de Macau e doutorado em Sociologia pela Universidade Nova de Lisboa e investigador na Universidade de Cambridge. Entre 2013 e 2018 foi diretor do Centro Regional Ásia-Pacífico da UNCITRAL. Desde 2018 é primeiro secretário da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado e creio ser até à data o único português a ter desempenhado funções técnicas e dirigentes nas duas principais organizações internacionais com mandato legislativo na área de Direito Internacional Privado. O Dr. João Ribeiro Bidauí irá fazer uma intervenção sobre o tema da obrigação internacional de interpretação autónoma e uniforme da SISG, e depois seguir-se-á, de acordo com o nosso programa, uma segunda parte dedicada já também à segunda parte da SISG relativa à formação do contrato, que eu própria irei apresentar, e depois a doutora Mariana Fontes da Costa irá tratar da questão particular da aceitação com modificações, o fim da Mirror Image Rule. A doutora Mariana Fontes da Costa é professora da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, leciona também na Faculdade de Economia da mesma universidade, na Porto Business School, é neste momento membro do Conselho Executivo da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, investigadora integrada do SIG, foi bolseira da FCT, do Max Planck Institute, e dedica-se à área do direito dos contratos comerciais, portanto está aqui na sua área de eleição. Enfim, eu própria, muito modestamente, apresento-me só com umas linhas gerais. Eu sou mestre em Ciências Jurídico-Empresariais pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e doutora em Ciências Jurídico-Civilísticas pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto, onde sou professora desde 1997, colaboro ainda com a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, sou co-coordenadora do SIG, que organiza também estas sessões, e sou diretora da revista eletrónica de Direito, e tenho dedicado a minha investigação essencialmente à área do direito dos contratos, do comércio eletrónico e dos pagamentos eletrónicos. Enfim, com estas linhas muito breves, estão apresentados os oradores deste ciclo de hoje e, sem mais delongas, porque o público anseia, vamos ouvir então o Dr. João Ribeiro Bidauí, a quem agradeço mais uma vez a disponibilidade para estar aqui hoje, sobre a obrigação internacional de interpretação autónoma e uniforme na SISG. Doutor, faça favor.
Muito obrigado a ambas por me acolherem, é absolutamente um gosto poder participar neste evento, por variadíssimas razões. O facto de estar fora de Portugal há muitos anos, de trabalhar na Convenção e em instrumentos semelhantes e poder finalmente falar sobre a Convenção em português. É, aliás, a primeira vez na minha vida que falo da Convenção em língua portuguesa, perdoem-me algum estrangeirismo, mas de facto durante anos promovi a Convenção em muitas jurisdições, sobretudo na Ásia, e perguntavam-me sempre, mas porquê é que eu hei de ratificar uma Convenção que o teu próprio país não ratificou? E foi sempre um desafio enorme poder explicar as razões desse nosso atraso. No fundo, ratificámos a Convenção até depois da Coreia do Norte, que não deixa de ser muito significativo. E, portanto, é um gosto e é uma pena não poder visitar-vos no Porto, e o tema que generosamente me deixaram apresentar é o da obrigação internacional de interpretação autónoma e uniforme na CISG. Eu vou começar por partilhar uma definição razoavelmente óbvia, vou depois falar um pouco sobre o que é isto das cláusulas padrão, da cláusula padrão de interpretação uniforme, o artigo 7º, número 1, algum contexto de outras convenções. Vou depois propor que decorre do artigo 7º, número 1, uma obrigação negativa e uma obrigação positiva, e depois tentarei também apresentar os instrumentos que estão à disposição dos operadores, dos judiciários, dos advogados, dos juristas que trabalham em empresas, para poderem cumprir e ajudar a cumprir estas duas obrigações. E depois partilharei uma conclusão e também alguns desafios para a Academia Portuguesa. Bem, comecemos então por definir algo que é relativamente óbvio, o que é isso da interpretação autónoma e uniforme no contexto de tratados internacionais. Bem, trata-se de estabelecer aquilo que é o seu verdadeiro significado, o que é, obviamente, indispensável à sua compreensão e consequente aplicação. Os dois objetivos são claros, portanto, é a busca e garantia de uma uniformidade que permita uma significação idêntica, independentemente da sua localização geográfica, e uma interpretação autónoma que assegure que não se proceda por referência aos significados e conceitos específicos de um determinado direito interno, mas por referência ao contexto da própria Convenção. E o artigo 7º é, por essa razão, para muitos e também para mim, a disposição mais importante da Convenção. As implicações desta obrigação internacional são obviamente imensas, quer para quem ensina direito, quer para quem forma magistrados e para quem aplica a Convenção. A origem da interpretação autónoma e uniforme, bem, é claro que a Convenção de Viena veio codificar no seu artigo 31º, número 1, aquilo que já era considerado por muitos, obviamente, o direito internacional consuetudinário, no sentido em que os tratados devem ser interpretados de boa fé e de acordo com o sentido comum a atribuir aos termos do tratado, no seu contexto e à luz dos respectivos objeto e fim. A Convenção de Viena impõe uma hierarquia relativamente rigorosa entre a linguagem, o contexto e o propósito do tratado, por um lado, e o uso de material suplementar, por outro, que ajudem a cumprir essa obrigação. Ela também, a Convenção de Viena do Direito dos Tratados, enfim, eu estou aqui a referir-me, peço perdão, porque as duas são convenções de Viena, tradicionalmente referidas como Convenção de Viena, eu estou aqui a referir-me à Convenção de Viena do Direito dos Tratados. Esta convenção exige claramente que os Estados contratantes derivem o significado de um tratado a partir do tratado em si, em vez de quaisquer conceitos pré-existentes no direito nacional, no direito doméstico. De notar também que a Convenção de Viena do Direito dos Tratados prescreve esta obrigação de interpretação uniforme e autónoma, mas é preciso ter em conta que apenas 116 Estados são os Estados contratantes da Convenção de Viena do Direito dos Tratados. A título de exemplo, os Estados Unidos, por exemplo, assinaram a Convenção, mas não a ratificaram, e a França nem sequer assinou esta importante Convenção. Não obstante, como referi, há um forte consenso de que a Convenção de Viena do Direito dos Tratados, apenas codificou aquilo que era direito internacional
consuetudinário e, portanto, pré-existente à Convenção. Aliás, mesmo antes da Convenção de Viena de 1969, sobre os direitos dos tratados, e mesmo antes de qualquer requisito legal explícito para a interpretação uniforme e autónoma, ou antes da Convenção de Viena ser mesmo aplicável, já havia tribunais a manifestarem cientes da necessidade de interpretar os tratados à luz da sua natureza muito peculiar, como instrumentos de origem e de aplicação internacional. E partilharei convosco 2 exemplos relativamente conhecidos no âmbito da Common Law. O juiz inglês, o Visconde Gavin Simmons, no caso Scrutton's Limited Midland Silicones, disse, e cito, é muito desejável, e para não dizer mais, que as mesmas conclusões devam ser alcançadas em qualquer jurisdição que a questão surja. Seria deplorável, e estou a citar, se as nações, depois de negociações prolongadas para chegar a um acordo, permitissem depois que os seus vários tribunais pudessem simplesmente discordar quanto ao significado daquilo em que acordar. O segundo exemplo, também relativamente famoso no âmbito da Common Law, é do caso Fothergill versus Monarch Airlines, em que a maioria da Câmara dos Lordes, no Reino Unido, considerou que, mesmo na interpretação de legislação interna que transponha um tratado internacional, os tribunais ingleses não podiam invocar conceitos domésticos nesse processo de interpretação e deviam considerar os respectivos trabalhos preparatórios, a doutrina internacional, bem como a prática de tribunais estrangeiros. E citando o Lord Diplock nesse caso, e também vou citar, a linguagem de uma convenção internacional não foi escolhida por um qualquer parlamentar inglês, não assenta no idioma da legislação inglesa, nem foi desenhada para ser interpretada exclusivamente por juízes ingleses. Ela é dirigida a uma audiência judicial muito mais ampla e variada do que é aquela de um mero ato do Parlamento Nacional que trata do direito puramente interno. E, portanto, deve ser interpretada sem restrições das regras técnicas do direito inglês ou de precedentes legais ingleses, mas sob princípios de aceitação geral. Como veem, já este sentido de interpretação autónoma era muito presente nos tribunais ingleses. De todo modo, podemos nos perguntar qual é então a vantagem, de facto, em adicionar esta cláusula padrão de interpretação uniforme noutros tratados internacionais, como a CISG, se já existe esta obrigação geral decorrente da Convenção de Viena dos Tratados e também já é reconhecida como sendo parte do direito internacional consuetudinário. E, em meu entender, há pelo menos 4 vantagens. Em primeiro lugar, ela reforça e sinaliza para aqueles Estados contratantes, porque as convenções acabam por ser especializadas em razão da matéria e, portanto, com diferentes interesses internacionais em jogo. Portanto, a primeira vantagem é que reforça e sinaliza o caráter internacional da Convenção e, em segundo lugar, estabelece também, sem margem para dúvidas, a necessidade de promover a uniformidade na sua aplicação, mesmo para jurisdições menos sofisticadas, mais recentes, com judiciários mais recentes em formação, jovens, ou até naquelas jurisdições que não são parte da Convenção de Viena e, portanto, assegurar que há clareza dessa obrigação internacional. Em terceiro lugar, a inclusão da cláusula também guia os tribunais na aplicação de um regime interpretativo autónomo, por referência àquilo que são as melhores práticas internacionais. E a quarta vantagem tem a ver também com o facto de estas convenções serem apoiadas por secretariados de organizações internacionais e, no fundo, traduz também uma obrigação para essas organizações internacionais e para esses secretariados, no sentido de apoiarem o desenvolvimento de instrumentos que permitam o cumprimento dessa obrigação. O artigo 7º, então, é aquilo a que eu chamo uma cláusula padrão de interpretação uniforme. Não foi a primeira vez que uma cláusula, embora seja um pouco mais elaborada que os seus antecedentes, mas não é a primeira vez que aparece. Aliás, o artigo 7º desenvolve-se a partir de provisões idênticas das Convenções de Haia de 1964, quer a relativa à Lei Uniforme sobre a Formação dos Contratos, quer a relativa à Lei Uniforme sobre a Compra e Venda Internacional
de mercadorias. Por exemplo, o artigo 17º da Lei Uniforme sobre a compra e venda internacional de mercadorias já se refere aos princípios gerais da Convenção para preencher as suas lacunas e também à intenção de se constituir como uma lei de compra e venda autossuficiente, sujeita à interpretação e aplicação autónomas. E é nas leis uniformes que encontramos a origem da cláusula que depois passa para a CISG. No entanto, o artigo 7º, a CISG e os negociadores sentiram a necessidade de ir um pouco mais longe do que as leis uniformes e de serem mais explícitos, o que comprova a importância, sentiram a importância de ser mais explícito e de elaborar mais a disposição, o que podemos interpretar como um reconhecimento da importância desta cláusula. Bem, mas como muitos dos que nos estão a ouvir saberão, a adoção de uma convenção internacional não garante a unificação da lei, é preciso muito mais do que isso, e portanto a adoção de uma tal cláusula também não garante por si só que o mundo inteiro e os tribunais de todo o mundo vão interpretar uniformemente um texto legal. Aliás, continua a ser absolutamente surpreendente que isto seja uma questão aberta, isto é, os Estados contratantes incluem estas cláusulas em vários tratados e dizem que os seus tribunais devem assegurar a interpretação uniforme e autónoma de uma convenção internacional, mas nem a CISG, nem qualquer outro dos instrumentos de que vos falarei também à frente, prescreve ou vai mais longe a dizer como é que essa obrigação pode ser cumprida, quais são os mecanismos específicos para apoiar tal interpretação uniforme. E isso por si só é testemunho dos riscos de incerteza que a aplicação do princípio nos traz. E eu voltarei a este ponto um pouco mais tarde. Dando-vos um pouco de contexto, portanto, a cláusula padrão de interpretação uniforme, idêntica, com mínimas variações, relativamente idêntica à do artigo 7º, número 1. Vocês veem neste slide, no lado esquerdo, enfim, todas estas convenções têm uma cláusula padrão de interpretação uniforme. As do lado direito, na caixa, são aquelas convenções que estão em vigor em Portugal e, portanto, existem ainda várias convenções em matérias civis ou comerciais que não estão em vigor em Portugal e, portanto, terão menos interesse para quem nos ouve, a não ser que tenhamos muitos estudantes que comecem a fazer investigação sobre estas convenções e, de alguma forma, ajudem Portugal a acelerar os seus processos de ratificação destas convenções. De qualquer forma, a Convenção da Haia, e aqui permitam-me um esclarecimento, vocês veem HCCH. A HCCH diz respeito à Conferência da Haia, às convenções da Haia, e a Conferência da Haia de Direito Internacional Privado está num processo de rebranding das suas convenções e, portanto, chama-lhes convenções HCCH. E tem aí, portanto, a Convenção da Haia, a Convenção HCCH de 2005 sobre os acordos de eleição de foro, que aqui, enfim, foi a União Europeia que aderiu à Convenção e também aplicando-se a Portugal. Outra Convenção da Haia da prestação de alimentos e depois a Convenção de Roma, que já não tem grande relevância, e agora a CISG. Mas, como veem, existe um sem número de convenções com estas cláusulas. Portanto, não é exclusiva da CISG. O que é que esta cláusula quer dizer em termos práticos? A minha submissão, a minha proposta é que ela implica uma obrigação negativa, uma obrigação positiva e dessa obrigação positiva um encaminhamento, um incentivo para a utilização de determinados instrumentos que permitem o cumprimento destas obrigações, que são obrigações internacionais do Estado português, do Estado contratante, de qualquer Estado contratante, mas que, neste caso, não cumprir o artigo 7º, número 1 da CISG, revela que há um incumprimento de uma obrigação internacional do Estado português. Comecemos então pela obrigação negativa. Parece que há consenso na literatura que, ao interpretar convenções, como vos disse, os tribunais nacionais não podem, esta obrigação negativa, não podem basear-se em interpretações ou métodos de interpretação estabelecida na legislação nacional, mesmo no que diz respeito aos termos e conceitos que são peculiares a certos sistemas legais. Portanto, é preciso criar uma barreira entre aquilo que são os hábitos, os métodos e o conhecimento interpretativo doméstico e aquilo que é exigido para a interpretação da Convenção.
É uma separação que tem que ser muito clara. E as obrigações dos Estados decorrentes deste seu vínculo a tratados internacionais, independentemente do seu sistema de incorporação de direito internacional, estendem-se naturalmente aos seus tribunais. Seria difícil argumentar de outra forma, seja porque são órgãos do Estado, seja em virtude da ratificação e da implementação e a entrada em vigor do tratado em questão. Em tese, e absolutamente em tese, a recusa de um tribunal em dar efeito a uma cláusula padrão de interpretação uniforme, em tese, teoricamente, deveria ser capaz de desencadear a responsabilidade do Estado perante esse incumprimento. E ainda em tese, sublinho, parece claro que essa recusa, se eventualmente acontecesse, teria que ser, em meu entender, intencional e sistemática e, na verdade, conduzir a um resultado que fosse inconciliável com a obrigação de interpretação uniforme. Obviamente esclarecer que não há precedente nesta matéria de incumprimento, não há sequer indicação que algo desta natureza tenha sido seriamente considerado no domínio do direito civil ou comercial até hoje. E aproveito também para citar ou referir-me a uma opinião do Franco Ferrari, bom amigo, também um especialista na Convenção, e para quem quiser estudar mais a Convenção, o Franco Ferrari tem um sem número de obras e artigos sobre a Convenção que são muito importantes para compreendê-la, e ele observou, no que diz respeito à CISG, que alguns tribunais tendem a utilizar conceitos que não existem no seu sistema legal como dispositivo de interpretação apenas porque pensam que assim estão de facto a interpretar corretamente a provisão do tratado. E um dos exemplos que ele dá é de um tribunal alemão, por exemplo, que, dada a ausência na legislação alemã do conceito, ou pelo menos nos mesmos termos da Convenção, do conceito de pessoa razoável, este tribunal considerou que o conceito de pessoa razoável tinha origem na common law e, portanto, interpretou pessoa razoável tal como se interpreta no direito inglês, no direito anglo-saxónico, na common law. Ora, isto só é admissível se dos trabalhos preparatórios resultar que, de facto, esse conceito é uma extrapolação, uma exportação ou uma importação para a Convenção de um determinado sistema legal. Caso contrário, mesmo que esse paralelismo, essa tentativa de encontrar num direito estrangeiro uma forma de interpretar um conceito, isso também é uma violação da obrigação negativa de interpretá-lo de forma diferente da aplicação da Convenção. Portanto, é para vocês verem que há, de facto, a limitação é muito forte e é preciso ter muito cuidado no processo de interpretação da Convenção. O reverso da moeda é naturalmente a obrigação positiva, isto é, os tribunais nacionais devem interpretar sem ter em conta a lei nacional. E essa exigência de interpretação uniforme torna-se, portanto, uma obrigação positiva de considerar o uso de certos dispositivos interpretativos que geralmente não estão disponíveis para um tribunal quando aplica a lei interna. Designadamente, dar a devida consideração às decisões de tribunais estrangeiros, dar a devida consideração à doutrina internacional e não apenas a nacional, e portanto não chega a ler os artigos dos nossos queridos professores, a não ser que os artigos tenham uma muito extensa revisão da literatura estrangeira, não chega, é preciso ler a doutrina internacional, e também recorrer aos trabalhos preparatórios e a outros elementos semelhantes. No entanto, em meu entender, esta obrigação tem que ser qualificada. No fundo, até que ponto o recurso a estes dispositivos é expectável? E eu tentarei responder a esta questão com um olhar mais detalhado sobre dois dispositivos, as decisões dos tribunais estrangeiros e a doutrina internacional. Vou começar pela doutrina internacional, alterando aqui um pouco a ordem, porque as decisões dos tribunais estrangeiros exigirão ligeiramente um pouco mais tempo e eu depois também partilharei alguns exemplos práticos. Como é que podemos recorrer a essa fonte de informação? E, portanto, cumprir a obrigação positiva, dando a devida consideração à doutrina internacional sobre a Convenção, sobre um tema que esteja a ser avaliado à luz da Convenção. A fim de garantir esta consistência de interpretação entre os vários Estados contratantes, os tribunais têm mesmo que considerar então essa doutrina internacional. E como referi, devemos qualificar esta obrigação. Mesmo dentro do contexto doméstico,
dos tribunais raramente se espera que possam ter em conta toda a doutrina existente. Embora aqui depois também haja outras considerações, porque o tamanho das sentenças varia muito de sistema jurídico para sistema jurídico, e uma sentença com 2 ou 3 páginas, como é muito comum em grandes jurisdições internacionais, é diferente das nossas sentenças e, portanto, enfim, aqui também é preciso ter em conta a realidade doméstica de como é que as sentenças são redigidas. Mas, de todo modo, há uma expectativa de consideração, pelo menos, do mais amplo consenso doutrinal. E tendo também em conta o quão disponível a publicação relevante está, quão acessível e disponível está ao Tribunal a publicação relevante sobre a matéria em análise. Portanto, quanto mais disponível está essa informação, mais forte é a expectativa de que seja considerada pelos tribunais. E, portanto, isto é, as cláusulas padrão de interpretação uniforme criam uma obrigação qualificada de considerar a doutrina que está razoavelmente acessível e que seja razoavelmente reconhecida como autoridade. E é considerado mais acessível, por exemplo, se está numa linguagem em que o tribunal possa aceder ou porque as partes submeteram a sua tradução, por exemplo. Portanto, quanto mais amplo for o consenso que essa doutrina refletir, maior é o limiar para o tribunal poder ignorar. Portanto, há aqui um constrangimento real à forma como o tribunal pode aplicar a convenção. Eu não sei, seria ótimo eu ter uma percepção se temos juízes entre nós, porque sei que este tema às vezes provoca debates muito acesos, mas Doutor, espero... temos sim, temos vários. Muito bem. Estarão Eu estarei obviamente disponível depois terei todo o gosto em conversarmos fora do webinar sobre esta temática. A questão das decisões dos tribunais estrangeiros, que é obviamente o dispositivo interpretativo mais importante para alcançar a uniformidade, é a consideração efetiva da prática dos tribunais noutras jurisdições. E em tese, enfim, vou exagerar, mas para perceberem, uma decisão de um tribunal de Pyongyang, se refletir algum consenso, tem que ser considerada num tribunal em Leiria. E é o que isto significa. E é assim que se permite cumprir a obrigação positiva. Mas isto coloca um dilema aos tribunais, de alguma forma, porque quanto mais jurisprudência transnacional existir sobre uma determinada questão, mais importante e mais difícil se torna para o Tribunal Nacional dar-lhe a devida consideração. Pelo que também, neste caso, importa qualificar a obrigação, porque existem diferentes graus de acessibilidade, raramente na própria língua do Tribunal, a questão da língua a que voltarei é importante, o que complica naturalmente ainda mais uma consideração adequada pelo Tribunal do que existe lá fora, se quiser. Em meu entender, o grau de consideração devida à jurisprudência estrangeira depende naturalmente da acessibilidade, da semelhança factual das decisões em causa, da hierarquia do tribunal estrangeiro no seu sistema legal e do nível de consenso entre numerosas decisões estrangeiras. Por exemplo, sendo certo que um tribunal nacional não está vinculado a qualquer decisão de um tribunal estrangeiro, uma decisão de um tribunal superior estrangeiro e que esteja razoavelmente acessível na língua do tribunal nacional deve ser considerada como sendo de fortíssima autoridade. E contrariar essa decisão exige uma profunda e aturada fundamentação. E a este respeito, obviamente que há a existência e a crescente sofisticação das coleções multilingües e de bases de dados, quer financiadas por Estados contratantes, quer por universidades, quer por organizações internacionais, são, de alguma forma, o testemunho da crescente consciência da importância deste problema, mas também criam, porque a acessibilidade está a melhorar, também criam uma forte expectativa para que os tribunais domésticos não se escusem, começam a não ter desculpas para não considerar decisões judiciais estrangeiras. Alguns exemplos práticos dessas bases de dados
O secretariado da CNUDC, da UNCITRAL, da Comissão das Nações Unidas de Direito Comercial Internacional, estabeleceu esta base de dados chamada CLOUT, onde temos 968 casos. Esta base de dados tem a decisão plena na respectiva língua, e eu vou-vos mostrar a base de dados daqui a pouco, e tem também o resumo nas 6 línguas oficiais da ONU, e cada resumo tem um formato pré-determinado em que se destaca as questões-chave na aplicação e a interpretação do texto relevante. Esta base de dados cloud baseia-se numa rede internacional de correspondentes, académicos, juízes, que são designados pelos Estados contratantes e que preparam estes resumos que são submetidos ao secretariado e que são depois aprovados pela comissão. A UNCITRAL é uma comissão da Assembleia Geral e, portanto, são aprovados estes relatórios e passam a ter autoridade como fonte. Outro exemplo muito conhecido é a base de dados, e que é a base de dados mais referenciada da Universidade Pace de Nova Iorque, que há muito tempo mantém também uma base de dados com centenas de casos. Existe também uma base de dados suíça da Faculdade de Direito da Universidade de Basileia, a CISG Online, com cerca de 3.000 casos. E existe também a Unilex, que reúne casos também dos princípios da UNIDROIT. E, finalmente, outra fonte que é muito importante são as compilações, ou que a UNCITRAL chama Digest. E há um Digest de 2016, que no fundo é um conjunto de académicos, olha para os casos que estão na base de dados, compila os vários casos e constrói casos tipo representativos dos casos em maior quantidade e oferece uma interpretação uniforme, unificada, trazendo as fontes de vários casos. E, portanto, é também uma fonte muito importante, e a última edição é de 2016. Enfim, vou concluir e depois mostro-vos a base de dados, concluindo muito rapidamente. A cláusula padrão de interpretação uniforme cria obrigações internacionais, negativa e positiva, para os tribunais nacionais. Há um papel importante de instituições como as Nações Unidas, como a Conferência da Haia, como a UNIDROIT, no apoio ao cumprimento dessas obrigações, e os Estados contratantes devem exigir desses secretariados que façam, exigir e ao mesmo tempo financiar, que façam o seu trabalho para disponibilizar estes meios. A formação de magistrados não pode ignorar esta crescente dimensão, como vem, há mais e mais convenções com esta obrigação, e penso que é uma tendência que não vai parar. Eu estou envolvido na negociação de futuros tratados e a cláusula que é sempre mais consensual é esta, portanto nem sequer é objeto de discussão, vai logo para o primeiro draft. A proficiência linguística dos advogados começa a ser essencial, e sei que em Portugal isto não é um problema, mas noutras jurisdições é mais problemático, mas a proficiência linguística dos advogados começa a ser essencial para servir melhor o interesse dos clientes, porque ao terem acesso e ao lerem os casos que existem um pouco por todo o mundo, conseguem servir melhor os interesses dos seus clientes. E depois a necessidade de haver uma coordenação das instituições académicas e judiciárias de língua portuguesa para uma criação de base de dados em língua portuguesa, que tenha duas funções. A função de assistir na tradução dos tais casos existentes para a língua portuguesa, para apoiar os juízes em língua portuguesa, e neste momento temos Portugal e Brasil como partes da Convenção, para ajudar a cumprir este dever, mas também para que as decisões em língua portuguesa possam ser depois traduzidas em inglês, também para alimentarem esse conhecimento global e esse esforço global de uniformização, também com base no saber judiciário lusófono. E isto conclui a minha apresentação. Eu tenho um artigo sobre esta matéria para aqueles que possam ter mais interesse e estou também à vossa disposição neste e-mail para qualquer outra questão que me queiram colocar. Eu vou tentar mostrar-vos. Perguntava se conseguem ver... Doutora Mariana, consegue ver a cloud? Conseguimos, sim, super. Muito bem. Portanto, a cloud está no site peço desculpa, está no site da UNCITRAL e tem aqui as 6 línguas. É uma base de dados muito simples.
mas atenção que esta base de dados inclui casos sobre todos os textos da Unicitral, mesmo na área da arbitragem e noutras áreas. Portanto, assim que entram, é importante vir aqui ao Legislative Text, vir à CISG, vem aqui 968 casos e rapidamente têm aqui todos os casos e depois podem aqui do lado esquerdo ir ao artigo respectivo que pode estar em causa e a partir do artigo aceder rapidamente aos vários casos e quando... Peço desculpa, eu estou aqui com dificuldade. E, por exemplo, se carregam se escolhem um dos casos, têm um comentário, têm normalmente o link para a decisão original, e a decisão original estará na língua original, e depois tem o abstrato, o resumo, peço desculpa, o resumo que há de estar nas várias línguas das Nações Unidas, e o resumo tem a descrição do caso e depois tem o texto a explicar como é que foi a decisão, a interpretação do tribunal e como veem está tudo traduzido nas 6 línguas oficiais das Nações Unidas. Portanto, é uma base de dados relativamente intuitiva e fácil. O outro instrumento que penso que pode ser importante também terem conhecimento, e já estou a usar mais tempo do que o devido, é aqui, portanto, o digest, os digests, que têm também está aqui o último de 2016 e é uma publicação que está totalmente disponível e gratuita nas 6 línguas, onde tem os tais casos, capítulo a capítulo, artigo a artigo, e depois tem a descrição do caso. São casos em abstrato, inventados com base em casos reais, onde se oferece depois uma interpretação uniforme do caso em apreço. E é isto, e estou-vos muito grato pela atenção. Muito obrigado e peço desculpa por ter ido um pouco mais além do tempo que me estava destinado. Obrigado. Muito obrigado, Sr. João Ribeiro Vidaui, pela sua delimitação rigorosa da cláusula padrão de interpretação uniforme contida no artigo 7º, que dissecou na sua vertente positiva, negativa, salientando o seu cumprimento enquanto obrigação internacional do Estado português, que penso que não é demais frisar. Segue-se então a apresentação da formação do contrato na CISG, de que eu me vou encarregar, e irei para o efeito também partilhar aqui o meu ecrã. Penso que se estará a ver. Vamos então começar. A Convenção de Viena traduz, é mais uma etapa na unificação legislativa do regime da compra e venda, em concreto no que respeita à compra e venda internacional de mercadorias. E em Portugal é uma manifestação tardia, digamos, desta tendência de unificação das regras do direito dos contratos, que curiosamente chegou ao nosso país até primeiramente no domínio dos contratos de consumo, pela incorporação das diretivas da União Europeia, que em muitos casos foram beber as suas soluções à própria Convenção de Viena, que de resto influenciou textos como o Draft Common Frame of Reference, ou mesmo a CESL, que hoje são textos importantes, embora como soft law. Na sua sistematização, a Convenção prevê uma parte segunda relativa à formação do contrato e essa parte irá afastar para os contratos previstos no seu âmbito de aplicação as regras gerais consagradas no Código Civil português, na sua parte geral, em matéria de formação dos contratos. Portanto, concretamente, os artigos 217 e seguintes do Código Civil.
Como sabemos, o regime regra aplicável à compra e venda em Portugal estende-se pelos vários livros do Código Civil, denotando a sistematização que foi adotada pelo nosso Código e que compreende uma parte geral, onde está esta parte da formação do contrato, e depois no próprio livro do Direito das Obrigações, uma parte geral onde estão contidas as regras do cumprimento e incumprimento, e depois só posteriormente nos contratos em especial o regime particular da compra e venda. A este regime-regra da compra e venda somam-se regimes especiais, desde logo do Código Comercial, os regimes da compra e venda de consumo, também com regras próprias em matéria de formação de contrato e de cumprimento e incumprimento, e agora as regras da compra e venda internacional de mercadorias. As regras relativas à formação dos contratos têm por base o pressuposto de que os contratos aqui em causa são muitas vezes contratos entre ausentes, partes que comunicam à distância, portanto não sendo a troca de declarações negociais imediata e seguindo um percurso, um processo sobre cuja relevância a Convenção dispõe. Uma especial atenção foi dada à questão da determinação do momento da perfeição do contrato, matéria que é sempre difícil e para a qual não existe uma solução comum nos direitos nacionais dos países signatários. Desde logo, o legislador convencional, tal como o legislador português, partiu de um modelo clássico da formação do contrato resultante do encontro de uma proposta com uma aceitação, modelo que foi criticado, uma vez que nem sempre corresponde à prática do comércio internacional. Mas na medida em que o contrato resulte de um texto único, conjunto, subscrito posteriormente pelos vários intervenientes, parece-me ainda assim que podemos aplicar as regras da Convenção, nomeadamente a doutrina da recepção quanto à eficácia dessas assinaturas e para efeitos de determinação do momento da conclusão do contrato, com a recepção da última assinatura pelos demais signatários, na medida em que o artigo 7º, número 2 da Convenção, manda aplicar às questões que não estão expressamente tratadas no seu texto os princípios gerais que lhe são subjacentes e, portanto, potenciando a extensão das suas soluções para situações não previstas diretamente. Este modelo da proposta e da aceitação é ainda assim compatível com a utilização de cláusulas contratuais gerais, de formulários pré-determinados de forma unilateral, que podem assumir a qualidade de uma proposta contratual ou de um mero convite a contratar, como acontecerá no caso não ficar clara uma intenção de contratar por parte do predisponente, como veremos adiante. De resto, o próprio Conselho Consultivo da Convenção de Viena, na sua opinião, número 13, deixou esta posição clara. Eu começaria por assinalar que as linhas gerais do regime da formação do contrato de compra e venda internacional coincidem com aquelas traçadas no nosso Código Civil sobre a mesma matéria, ou dito de outra forma, não é estranho ao jurista português o sistema externo e o sistema interno adotado pela CISG no que toca à formação do contrato. No entanto, existem vários desvios importantes relativamente ao direito nacional que cabe assinalar. A Convenção adota, tal como o nosso Código Civil, a doutrina da recepção, relativamente à perfeição das relações negociais. Isso decorre dos artigos 15, número 1, relativamente à proposta, e 18, número 2, relativamente à aceitação, ambos conjugados com o artigo 23, que define o que se entende por chegar ao destinatário. No Código Civil português, esta doutrina da recepção é combinada com a teoria do conhecimento no artigo 224, número 1, veja-se nomeadamente a hipótese do número 3 do artigo 224, diferentemente do que acontece na Convenção, onde as preocupações com a segurança levaram a não fazer depender a formação do contrato de um conhecimento que pode ser difícil de provar.
Este processo de formação do contrato, que resulta da soma de uma proposta e da correspondente aceitação, regulado pela Convenção, não compreende, no entanto, as negociações anteriores à emissão de uma proposta, a fase pré-contratual, muitas vezes longa e complexa nestes contratos. A Convenção não confere relevância à fase pré-contratual, nem sequer estabelece um princípio geral de negociação de boa-fé, tal como foi salientado pelo professor Lauro Gama Júnior na sua intervenção da semana passada, e diferentemente do que acontece com o nosso Código Civil. As negociações só são tidas como relevantes para efeitos da interpretação das declarações negociais, prevista no artigo 8º, número 3, concretamente como um elemento a considerar na determinação da vontade das partes ou de uma pessoa razoável colocada nas mesmas circunstâncias, consoante seja o critério. Também não são cobertas as questões da validade do contrato, a não ser nos casos em que existe a disposição em sentido contrário, de resto como acontece relativamente à formação do contrato, onde também se levantam questões de validade. A Convenção não trata da capacidade das partes, das faltas e vícios de vontade, da licitude e possibilidade do objeto contratual, do lugar da conclusão do contrato e das questões da causa do contrato ou da consideration da common law, tão debatidas em muitos dos países signatários. De todo modo, estas são questões que não são privativas da compra e venda e, portanto, relativamente às quais seria sempre muito difícil o consenso que esteve na base desta Convenção. A Convenção considera como proposta contratual a proposta dirigida a uma ou mais pessoas determinadas. As ofertas dirigidas a pessoas indeterminadas são, em regra, meros convites a contratar, como será o caso da publicidade, ou mesmo até o envio ou distribuição de catálogos de modo anónimo, por exemplo, numa feira internacional. A menos que haja uma intenção clara, inequívoca, em sentido contrário. Ora, o nosso Código Civil não nos dá propriamente um critério de distinção entre estas duas figuras, mas parece bastar-se com os usos e circunstâncias do caso para considerar uma proposta dirigida a pessoas indeterminadas como uma oferta ao público, como será o caso da exibição de produtos numa vitrine. Nesta medida, a Convenção exige mais do que o Código Civil para que as ofertas dirigidas a pessoas indeterminadas sejam tidas como ofertas de contratos. A oferta de contrato ou proposta contratual tem ainda que ser firme, no sentido de denotar a intenção do oferente se vincular desde logo, portanto será este o elemento subjetivo, e portanto ficarão de fora da noção de propostas, ofertas sujeitas à cláusula subject to contract, e esta firmeza da oferta permite delimitar as propostas em sentido técnico e os simples convites a contratar, e permite também distinguir uma proposta da fase negocial que a pode anteceder. Por outro lado, tem ainda que ser precisa, nos termos do artigo 14, número 1, será o elemento objetivo. O objeto terá que ser definido, deverão ser indicadas as mercadorias e fixadas de uma forma explícita ou implícita as suas quantidades, ou pelo menos deverá ser previsto um meio para as fixar, e deverá ser previsto o preço de uma forma explícita ou implícita também, ou previstos os meios para o fixar. Isto parece-me sob pena de invalidade, porque estas são condições de validade da proposta que a Convenção entendeu tratar aqui, não obstante o seu artigo 4º. Os mesmos requisitos quanto à precisão parecem impor-se à oferta ao público, ainda que a Convenção não o diga expressamente, sob pena de estarmos perante um mero convite a contratar.
Uma questão que levanta especiais dificuldades tem a ver precisamente com a determinação do preço, dada a contradição que parece existir entre este artigo 14, número 1, e o artigo 55 da Convenção. Apesar de o artigo 14, número 1, elevar o preço a um elemento essencial da proposta, depois o artigo 55 prevê a conclusão de um contrato válido sem que o preço seja fixado explícita ou implicitamente, nem seja previsto um meio para o fixar. Note-se, por outro lado, que os critérios fixados no artigo 55 para a determinação do preço não são exatamente os mesmos que nós temos no Código Civil, e quando coincidem eles não se apresentam pela mesma ordem. Na realidade, parece que estas duas normas resultarão de posições distintas quanto à questão da determinação do preço na compra e venda, tendo cada uma dessas posições tido vencimento na discussão de cada um dos artigos, não tendo sido possível depois harmonizar as soluções. De resto, alguma doutrina entende que nem sequer há qualquer contradição, uma vez que o artigo 55 ofereceria os critérios para preencher a cláusula preço, quando esta tenha sido deixada em aberto pelas partes, nomeadamente por referência ao preço do mercado. No entanto, na verdade, se as partes acordam um preço de mercado, ainda que implicitamente, então não se aplicará sequer o artigo 55, que tem como pressuposto a inexistência de qualquer cláusula, ainda que implícita, enquanto ao preço, e não se levantará nenhuma questão relativamente ao artigo 14, porque estará preenchida a determinabilidade do preço para esses efeitos. A solução de fazer prevalecer o artigo 55 sobre o artigo 14, que é defendida em alguns casos, parece que não se poderá, não colhe propriamente argumentação sustentável. O princípio da conservação do contrato é favorável à prevalência do artigo 55, é certo, mas uma prevalência sem limites levaria a defender que a compra e venda nunca poderia ser declarada nula por indeterminação da proposta. Uma explicação ou uma conciliação possível passará por entendermos que este artigo 14 aparece-nos incluído na parte segunda da Convenção, diferentemente do que acontece com o artigo 55, já da parte terceira, sendo possível aderir de facto à parte terceira sem aderir à parte segunda, isto de acordo com a possibilidade do artigo 92. E assim, na realidade, é possível celebrar um contrato de compra e venda validamente por referência à lei aplicável em função das regras do DIP, sem que os critérios de determinação do preço tenham sido fixados, e nessa medida o artigo 55 permitirá salvar o contrato fixando ele próprio os critérios de preço de mercado. Parece ser esta, nomeadamente, a posição assumida pelo Dr. Moura Ramos relativamente a esta questão, como digo, muito debatida, sobretudo na doutrina francesa, uma vez que o preço é elemento essencial da compra e venda no direito francês. A Convenção prevê a retirada da proposta e da aceitação, portanto um direito de arrependimento, em termos semelhantes àqueles previstos no Código Civil português. No entanto, o legislador convencional distingue entre retratação da proposta e revogação da proposta. A primeira é tratada no artigo 15, número 2, em termos muito semelhantes àqueles que são previstos no nosso artigo 230, número 2. E vale mesmo para aqueles casos em que a proposta se apresenta como irrevogável. Admite-se a retratação sempre que esta retratação se torne eficaz antes ou ao mesmo tempo que a proposta.
Note-se que o nosso legislador também usa no artigo 230, número 2, o termo retratação, portanto há aqui um grande paralelismo. Do que se trata nestes casos é de evitar a eficácia da proposta, levando à sua caducidade. A Convenção prevê, no entanto, também a hipótese de revogabilidade da proposta e reserva este termo para aqueles casos em que a proposta já se tornou eficaz porque foi recebida pelo seu destinatário. E aqui afasta-se claramente da solução portuguesa, embora não se consagre uma revogabilidade sem limites. Permite-se a revogação até ao momento da expedição da aceitação, podendo a revogação ter-se tornado eficaz antes ou depois do destinatário ter formado a sua vontade no sentido da conclusão do contrato. Determinante para estes efeitos é apenas que a recepção da revogação tenha sido anterior à expedição da aceitação nos termos do artigo 16, número 1, ou então anterior aos atos de execução que denotam uma vontade de contratar por parte do aceitante nos casos em que é dispensada uma aceitação. E aqui podem-se levantar algumas dificuldades, porque o proponente pode não saber que o contrato já se concluiu. O legislador convencional temperou, no entanto, esta hipótese de livre revogação, consagrando a irrevogabilidade das propostas em que tenha sido, nomeadamente, fixado um prazo para a aceitação, ou tenha ficado prevista direta ou indiretamente a sua irrevogabilidade. E aqui presume-se, iure de iure, a vontade do proponente no sentido da sua manutenção. Nestas hipóteses, não é possível revogar a proposta. Portanto, no fundo aqui o regime convencional acaba por se aproximar um pouco do regime nacional português com a previsão desta irrevogabilidade. A revogação de uma proposta irrevogável não produzirá qualquer efeito e não impedirá a conclusão do contrato e a produção cabal dos seus efeitos. Mas é possível, como vimos anteriormente, a retratação da proposta irrevogável, sempre até ao momento em que a proposta seja recebida pelo destinatário, nunca depois da sua eficácia. Relativamente à aceitação da proposta, vale desde logo o princípio da liberdade declarativa, previsto no artigo 18, permitindo à Convenção que a aceitação se traduza numa declaração ou num outro ato, nomeadamente atos concludentes como a expedição da mercadoria ou o pagamento do preço, considerando-se o contrato celebrado nesse momento, independentemente do conhecimento do proponente. Portanto, será neste caso uma aceitação não receptícia, o que traz alguma incerteza, desde logo, quanto à aceitação atempada da proposta, facto que o proponente pode desconhecer. Relativamente a este princípio da liberdade declarativa, pode ser utilizada a possibilidade do artigo 96 e esta regra ser afastada nos termos aí previstos. Tal como acontece com o Código Civil Português, o silêncio não tem por si só, diz a Convenção, valor declarativo. No que toca ao prazo de aceitação, valerá o que for fixado pelo proponente, ao abrigo da sua autonomia, mas na ausência de previsão de um prazo, são fixadas as regras no número 2 do artigo 18, para as propostas verbais, que têm que ser aceitas de imediato, e para as propostas feitas por escrito, que têm que ser aceitos num prazo razoável, tendo em conta os meios utilizados para a proposta. Parecendo aqui a Convenção estabelecer um princípio de paralelismo das formas da proposta e da aceitação, pelo menos para efeitos de contagem de prazo da aceitação, exigindo
uma proposta enviada por um meio expedito de comunicação, uma aceitação enviada por um meio idêntico, por um meio equivalente ao da proposta. Para a contagem dos prazos, estabelecem-se critérios práticos no artigo 20, sem paralelo no direito interno e justificados pela exigência de certeza que inspira o texto convencional. A proposta caducará se a aceitação não chegar dentro do prazo fixado pelo proponente ou do prazo que decorre da convenção, tal como acontecerá com a recepção da rejeição do seu destinatário, isto nos termos do artigo 17. Esta aceitação tardia poderia, no entanto, sempre ser tida como uma contraproposta e ser aceita pelo primeiro proponente. No entanto, por uma questão de economia de esforços e até de aproveitamento dos atos já realizados, a Convenção dá a oportunidade ao proponente de decidir se pretende ainda assim a perfeição do contrato. Portanto, beneficiando a ineficácia da aceitação tardia unicamente o proponente, justifica-se que este possa renunciar a esta sanção sempre que o contrato corresponda a um seu interesse. E para o efeito são estabelecidas presunções com base nas circunstâncias que justificaram o atraso da aceitação, na medida em que esta tenha sido expedida por forma a, em circunstâncias normais, ser recebida tempestivamente, caso em que o aceitante confia na celebração do contrato, ou ter já sido expedida tardiamente, caso em que o aceitante não pode acreditar na perfeição do contrato. A atuação imposta depois ao proponente em cada um dos casos visará afastar o efeito presumido em cada situação. Claro que a apreciação da tempestividade da aceitação é deixada ao proponente, o que introduz alguma incerteza e, portanto, aconselhará sempre ao proponente a clarificação perante o aceitante da sua posição relativamente à sorte do contrato. E este é um regime que se afasta claramente do disposto no nosso artigo 229, onde a expedição tardia da aceitação impede a celebração do contrato e exigirá sempre uma nova troca de vontades. Para terminar, muito rapidamente, prevê-se a possibilidade de retratação da aceitação em termos semelhantes aos verificados para a proposta, sempre que esta se torne eficaz antes ou ao mesmo tempo da aceitação, levando à sua caducidade. A Convenção contempla ainda a possibilidade de rejeição da proposta, que levará à sua extinção, ainda que se trate de uma proposta irrevogável, de acordo com o artigo 17, a menos que o destinatário da proposta, entretanto, mude a sua vontade e decida aceitar posteriormente a proposta, tornando-se a aceitação eficaz antes da rejeição. E nesse caso, obviamente, o contrato irá concluir-se sem que a rejeição afete a proposta. E são estas as notas principais que lhes queria deixar sobre a formação do contrato, ficando a questão espinhosa da aceitação com modificações a cargo da doutora Mariana Fontes da Costa, que irá expor-nos de seguida as suas observações. Muito obrigada, doutora, faça o favor. Muito obrigada, doutora Raquel. Eu gostaria de começar por manifestar o gosto que é para mim participar neste webinar, hoje na qualidade de oradora. Começo por cumprimentar o Sr. Professor Dr. João Ribeiro Bidawi, a quem muito agradeço o facto de ter aceitado o convite para partilhar connosco os seus extensíssimos conhecimentos e experiência sobre uma matéria tão importante, tão relevante, quanto a matéria de interpretação autónoma e uniforme na CISG. Cumprimentava também a senhora professora doutora Maria Raquel Guimarães. É sempre um gosto e uma imensa honra
portanto, partilhar o painel com a senhora doutora, foi com a doutora Raquel Guimarães que eu primeiro, de alguma forma, me familiarizei com estas matérias e, portanto, nessa medida, de facto, enfim, uma responsabilidade acrescida partilhar hoje o tema da formação do contrato com a doutora e, sobretudo, um motivo de grande alegria. Cumprimento igualmente todos os demais presentes, que nos têm vindo a acompanhar, aliás, ao longo que são agora 3 semanas deste ciclo de webinar. Terminaremos na próxima semana com a parte terceira da convenção. Trata-se de facto de uma presença peculiar, as circunstâncias assim o exigem, mas tem a vantagem de nos permitir um acesso mais amplo, mais cómodo também a esta partilha de conhecimentos que faz parte das funções essenciais da faculdade. Bom, se me permitem, eu irei também compartilhar a minha tela. Ora bem, o tema que me cabe tratar é um dos temas, aliás, irei aproveitar a expressão nada eufemística da doutora Raquel para dizer que é um dos temas mais espinhosos da Convenção das Nações Unidas sobre os contratos de venda internacional de mercadorias e que diz respeito ainda também no âmbito da formação do contrato, mas agora a propósito do problema da aceitação com modificações. Bom, a temática da aceitação com modificações em matéria de formação do contrato vem tratada no Código Civil Português, no artigo 233 do Código Civil, cujo epígrafe, de facto não engana, é precisamente aceitação com modificações. E nos termos deste artigo resulta claro que qualquer aditamento, qualquer limitação, qualquer modificação introduzida à proposta pela aceitação corresponde a uma rejeição dessa proposta. Não obstante, se a modificação for suficientemente precisa, ela equivale a uma contraproposta. Mas o contrato não se celebra, não se considera celebrado, sem uma nova manifestação de vontade do proponente. Isto corresponde àquilo que é habitualmente designado na contratação internacional ou na doutrina internacional como a teoria da Mirror Image Rule, de acordo com a qual da aceitação tem que resultar uma concordância total e absoluta aos termos da proposta. Esta é uma solução que não é inovadora, ela encontra paralelo em inúmeras codificações nacionais do século XX, ela foi inspirada no parágrafo 150 do BGB, e encontra paralelo também no artigo 19, número 1 da CISC. E nessa medida, este artigo 19, número 1, ser-nos-á particularmente familiar. Diz o artigo 19 que uma resposta que pretenda ser uma aceitação a uma proposta contratual, mas que contenha aditamentos, limitações ou outras modificações, é uma rejeição dessa proposta e constitui uma contraproposta. Portanto, no fundo, a solução é aquela que é equivalente ao artigo 233. Qual é o grande problema ou a grande questão subjacente a esta, ou a primeira grande questão subjacente a esta matéria da aceitação com modificações? É que, de facto, a teoria da Mirror Image Rule tem sido objeto, e já há bastante tempo, de fortes críticas, por se entender que esta exigência de uma concordância total e absoluta entre a proposta e a aceitação é desconforme com a realidade da prática negocial. E se é desconforme com a realidade da prática negocial ao nível do comércio interno, das relações internas, muito mais assim será ao nível das relações transfronteiriças. Na verdade, e sobretudo no segmento business to business, o que acontece é que esta rigidez pode mesmo vir a propiciar uma distorção face à real vontade das partes e promover a adoção de comportamentos oportunísticos por parte de um dos contraentes. Um exemplo retirado precisamente das fontes a que fez referência o Dr. João Ribeiro Bidawi. Imaginem a seguinte situação. Portanto, suponham que temos uma sociedade comercial e eu escolhi propositadamente países que à data de hoje não têm a Convenção de Viena em vigor e, portanto, suponham que a A, que é uma sociedade comercial com sede em Portugal, encomenda à B, que é uma sociedade comercial com sede no Reino Unido, uma máquina de corte de tecido para as suas instalações. Dentre os vários termos que estão incluídos na proposta, consta especificamente que
a aquisição fica dependente da apreciação favorável da sociedade portuguesa ao desempenho da máquina a testar nas suas instalações, assim como que a lei aplicável é a lei portuguesa. B responde favoravelmente aos termos da proposta, mas acrescenta que o teste à máquina terá de ser feito na presença de um seu funcionário esse que acompanhará o transporte e a entrega nas instalações do comprador. Bom, o A nada responde a isto. Agora, imaginem que, entretanto, a sociedade portuguesa A venha descobrir que um concorrente de B está a disponibilizar a mesma máquina, uma máquina de venda, uma máquina de corte de tecido equivalente, por um preço significativamente inferior àquele que é praticado pela sociedade comercial no Reino Unido. Ao abrigo do artigo 233 do Código Civil Português, é permitido à rejeitar a recepção da máquina, invocando que não existe celebração do contrato, na medida em que a inclusão da exigência da presença de um funcionário da vendedora durante o teste à máquina constitui um aditamento aos termos da proposta originária. E, portanto, o que acontece é que, por uma circunstância que, pelo menos aparentemente, será de facto irrisória e ínfima, sem relevância, é possível a invocar que não existe vínculo contratual. A Convenção de Viena, a CISG, não foi indiferente a este problema e apresentou para ele uma solução que, à data, era inovadora, no artigo 19, número 2. E diz aqui o artigo 19, número 2, o seguinte: no entanto, uma resposta que pretenda ser a aceitação de uma proposta contratual, mas que contenha termos adicionais ou diferentes, que não alteram substancialmente os termos da proposta contratual, constitui uma aceitação, salvo se o proponente, sem atraso injustificado, manifestar verbalmente a sua oposição às diferenças ou enviar uma comunicação para o efeito. Se não o fizer, os termos do contrato são os da proposta contratual com as modificações constantes da aceitação. Esta é uma grande novidade da CISG face ao direito nacional português. Estamos perante uma solução inovadora que não encontra paralelo no nosso direito interno. Então procuremos brevemente analisar um pouco o que consta, ou a solução que consta deste artigo 19, número 2 da CISG. A primeira questão que se coloca a propósito do artigo 19, número 2 da CISG é: qual é o momento da formação do contrato? Aqui existem divisões doutrinais, há autores que falam na celebração imediata do contrato, mas sujeito a uma condição. Parece-me que, e julgo que a doutora Raquel irá no mesmo sentido pela referência que fez na sua apresentação, a uma exceção à ausência de valor declarativo do silêncio, que estamos aqui perante o reconhecimento legal do valor declarativo do silêncio do proponente. Esse silêncio do proponente perante uma alteração não substancial dos termos da proposta equivale, por força do artigo 19, número 2, a uma aceitação dessas modificações não substanciais. Portanto, nota-se que, e isto é muito importante, não existe por parte da Convenção uma associação automática entre uma ausência de modificações substanciais à proposta e a efetiva celebração do contrato. O que existe é uma atribuição de um valor declarativo à não oposição do proponente a essas condições. Segundo aspecto que gostaria de sublinhar é que a oposição tem de incidir sobre as diferenças entre os termos da proposta e os termos desta pertença à aceitação. Terceiro aspecto, e que suscita já algumas divergências em jurisprudência. Diz o artigo 19, número 2, que a oposição tem de ser comunicada sem atraso injustificado ao aceitante. Naturalmente que se levanta a questão de saber o que é esta ausência de atraso injustificado. Ora bem, desde logo, estamos perante um conceito de natureza indeterminada, a CISG utiliza-os com alguma regularidade, tendendo até à própria natureza do Instituto.
resulta, parece-nos que terá que ser necessariamente a imposição de um prazo curto, estamos a falar de sem atraso justificado, aliás, há a doutrina e jurisprudência que tem apontado para prazos entre 1 e 3 dias aproximadamente, e agora, pedindo desculpa ao Dr. João Ribeiro Bidauí, porque vou cometer um pecado, um ligeiro pecado de desrespeito da interpretação internacional, recorrendo conscientemente, o que agrava a ilicitude, a uma estratégia que se deve evitar, mas de alguma forma para estabelecer aqui um paralelo com uma realidade que nos é mais familiar, perdoa-nos este período de adaptação mais próximo dos quadros conhecidos, que ultrapassaremos naturalmente assim que ganharmos a maturidade para este avanço autónomo. Este conceito não é totalmente desconhecido dos operadores comerciais e jurídicos portugueses, porque me parece que ele se aproxima ao conceito de condições normais que está consagrado no artigo 228, número 1, a linha B do Código Civil. Portanto, notem que, e uso aqui a posição que é defendida pelo Dr. Pedro Paes de Vasconcelos, não estamos aqui a falar apenas condições normais do tempo que demora, em termos de meio de comunicação utilizado, a proposta a chegar e a aceitação a chegar. É muito mais do que isso, é necessário atender às circunstâncias do caso, à complexidade dos termos negociais, à complexidade das alterações propostas. E, portanto, essa densificação tem que ter em atenção esses critérios, essas condições, mas de facto esse é um exercício que os juristas portugueses já fazem quando fazem a aplicação do artigo 228. Chamar a atenção para um aspecto que é essencial, é que havendo oposição do proponente às modificações, ainda que não substanciais, constantes da aceitação, desde que não haja atraso injustificado, o contrato não se conclui. E, portanto, remete-se aqui para a versão pura da teoria da Mirror Image Rule, no sentido em que é permitido ainda ao proponente opor-se a estas modificações, se de alguma forma entender que elas não são consonantes com a sua vontade de se vincular. Naturalmente que a questão central em matéria do artigo 19 da CIG é a de saber o que são alterações substanciais e o que são alterações não substanciais da Convenção. E a este propósito, o número 3 do artigo 19 dá uma ajuda preciosa. Então diz o artigo 19, número 3, que os termos adicionais ou diferentes, relativos nomeadamente ao preço, pagamento, qualidade e quantidade das mercadorias, local e prazo de entrega, âmbito de responsabilidade de uma parte para com a outra ou resolução de diferendos são consideradas alterações substanciais aos termos da proposta contratual. Relativamente a este artigo 19, número 3, levantam-se também algumas questões que eu gostaria muito brevemente de abordar aqui. Primeiro, voltamos a estar perante um conceito indeterminado que é carecido de densificação, o que são alterações substanciais. Segundo aspecto, que goza de unanimidade ou de uma crescente unanimidade por parte da doutrina e da jurisprudência. Trata-se de uma enumeração meramente exemplificativa e não taxativa. Portanto, os termos que constam do artigo 19, número 3, consubstanciam uma enumeração exemplificativa, nada impede que se conclua que existem outros termos, ou que perante um caso concreto se entenda que aquele termo consubstancia uma alteração substancial. Pergunta mais difícil é a oposta, que é: e será possível que a alteração de um termo enumerado no número 3 do artigo 19 seja considerada uma alteração não substancial? Por exemplo, e vou recorrer a um exemplo que é dado nos princípios Uni Droit, no comentário ao artigo 2.1.11 dos princípios Uni Droit dos contratos comerciais internacionais, suponham que o aceitante adere aos termos da proposta, mas acrescenta-lhe uma cláusula de arbitragem, sendo este um setor de negócios onde a inclusão de cláusulas de arbitragem é uma prática absolutamente normal, habitual, comum do setor. Será que neste caso, neste contexto específico, em que esta cláusula de arbitragem constitui uma prática conhecida do setor, ela deve manter-se como uma alteração substancial?
Esta é uma pergunta que não concita unanimidade, embora a posição maioritária, pelo menos aquela que me pareça mais adequada, é de que se trata de um critério tendencial de interpretação. E, portanto, se no caso concreto se chegar a uma solução distinta, deverá o intérprete, o julgador, ter margem para fazer esse juízo, essa análise. Deixa-me só fazer uma ressalva, é que os princípios do Nidroit não contêm a enumeração exemplificativa do número 3 e, portanto, torna-se mais simples defender esta posição. Uma matéria que tem sido considerada como uma alteração não substancial é a inclusão por parte do aceitante de uma mera reprodução de normas legais que seriam aplicáveis de qualquer forma por via supletiva. Um problema que não deixa de ser curioso, porque foi suscitado numa decisão judicial alemã, é a questão de o aceitante introduzir na aceitação uma cláusula que favorece em todas as circunstâncias o proponente. E acredito que a assistência esteja a pensar, mas a que propósito é que isto acontece? A verdade é que aconteceu de uma forma muito, muito curiosa, num caso paradigmático, que é um acórdão do BGH de 9 de janeiro de 2002, onde as condições, portanto, o formulário standardizado, e já vamos a essa matéria, o formulário standardizado do comprador continha uma cláusula de limitação da responsabilidade do vendedor que não encontrava equivalente na proposta feita pelo vendedor. E, portanto, a questão que se colocava, ali mais complexa, porque num contexto de contratação por formulários standardizados, era a de saber se o vendedor poderia aproveitar-se dessa cláusula que não era sua, que tinha sido introduzida como modificação pelo aceitante. A questão central, ao nível do artigo 19, porém, é o problema da contratação através de standard forms. Estou a falar da contratação através de formulários de condições gerais ou, enfim, estamos aqui um pouco no âmbito das designadas cláusulas contratuais gerais. É que, não obstante as virtualidades que são reconhecidas ao artigo 19, número 2 da SIG e à solução que traz para atenuar a rigidez da teoria da Mirror Image Rule, aliás, essas virtualidades são reconhecidas e foram transpostas para outros instrumentos posteriores de regulação em matéria de contratação comercial internacional, tem-se de alguma forma entendido que este artigo 19 não foi longe o suficiente. E não foi longe o suficiente porque traz algumas dificuldades na identificação da resposta a um dos problemas centrais em matéria de aceitação com modificações no que diz respeito à celebração de contratos comerciais internacionais. Refiro-me especificamente ao problema da Battle of Forms. O problema é simples de contextualizar, é simples de explicar. Com muita frequência, as transações comerciais são feitas através da troca de formulários standardizados. Portanto, as partes o que fazem é negociar os pontos centrais, preço, quantidades, qualidade da mercadoria, local de entrega, e assim que chegam a acordo quanto a estes aspectos, que para elas são absolutamente essenciais, consideram de facto o contrato conformado no seu conteúdo principal e promovem o processo de contratação através do envio uma à outra destes termos negociados, conjuntamente com o seu próprio formulário que contém as condições gerais, portanto, estas cláusulas contratuais gerais, até muitas vezes no reverso, em letra pequenina, que estabeleceram previamente e anteriormente para efeitos de contratação. Estes formulários apresentam com muita frequência termos que são contraditórios entre si. E termos esses com natureza de alteração substancial aos termos da proposta, ou seja, que não encontram solução com base no artigo 19, número 2, fogem do âmbito de aplicação do artigo 19, número 2. Este problema é muitas vezes agravado pelo facto de, nestes formulários, não raramente, as partes incluírem cláusulas de blindagem
à alteração dos seus termos por termos de sentido distinto apresentados pela contraparte. Isto é uma prática comercial enraizada, que se justifica pelas mais variadas razões, pelo volume de contratação, pela necessidade de poupar nos custos de transação, limitações de tempo, de alguma forma até, enfim, o hábito, que acaba por ser um elemento essencial na contratação em massa, o volume de negociação e, portanto, o que acontece é que com muita frequência as partes não dão a devida importância no momento da celebração do contrato aos termos que resultam destas condições gerais, quer aos seus, quer aos da contraparte, e consideram, centram-se no fundo toda a sua atenção nos aspectos essenciais que consideram fundamentais para o funcionamento daquela relação contratual. Ora, acordados estes aspectos essenciais, não é raro, é muito comum que seja iniciado o cumprimento do contrato, sem que seja muito claro qual é o exato conteúdo daquele contrato quanto aos aspectos que são objeto de dissenso, por serem contraditórios nos dois formulários. Este é o problema descrito como Battle of Words. A solução consagrada pela CISG para a matéria ou dito de outra forma, a CISG não consagra uma solução específica para a resolução deste problema, aliás, como o direito nacional português não o faz, e a grande maioria dos direitos nacionais, com exceção de algumas legislações nacionais a que irei fazer referência. É que, por exemplo, os princípios Unidos de Roy, no seu artigo 2.1.22, consagram uma solução específica para o problema da contratação por standard forms. E estabelecem aqui, está transcrito o artigo, quando as partes usam standard terms, portanto formulários de alguma forma de condições gerais, standardizados, e chegam a acordo, exceto nos termos desses standard forms, o contrato é concluído com base naquilo que foi acordado pelas partes e com base nas condições gerais que são comuns em substância, a não ser que uma das partes, e notem aqui a proximidade com o artigo 19, número 2, a não ser que uma das partes claramente indique, seja previamente ou posteriormente, que não tem qualquer intenção de ficar vinculada por aquele contrato. Ora, uma solução semelhante foi proposta no contexto da CISG, pela delegação belga, à data das negociações, e foi rejeitada, entendeu-se que era cedo e que o assunto merecia maior reflexão e aprofundamento. E, portanto, paramos aqui com uma dificuldade. E a dificuldade é a de saber qual é a solução ao abrigo da Convenção de Viena para um dissenso gerado por uma oposição nos termos constantes dos formulários standardizados que as partes trocaram no momento da celebração do contrato. Problema esse que é agudizado pelo facto desse dissenso ser muitas vezes apenas detectado em fases muito avançadas da execução contratual. Uma teoria que é claramente minoritária e, portanto, que iremos afastar, é uma teoria que defende que esta matéria está excluída do âmbito material da Convenção, porque constitui um problema de validade do contrato, remete para o artigo 4º da Convenção e defende a aplicação do direito de fonte interna. Claramente não estamos perante o problema de validade do contrato, estamos perante o problema de formação do contrato, eventualmente de conteúdo do contrato, mas de validade não é, e, portanto, esta solução não colhe. Esta é uma solução, enfim, que seria muito caro nos Estados Unidos, porque contém uma norma que de facto resolve este problema com base na teoria da knockout que iremos falar. Restam-nos então duas teorias, e aproximo-me a passos largos do fim, restam-nos então duas teorias ou duas possíveis soluções para resolver este problema. A chamada solução da última palavra, o last shot rule, e a chamada knockout rule. A solução do last shot rule é a solução que resulta da visão clássica da proposta e da aceitação, ou seja, daquela que resulta do nosso artigo 233 numa interpretação literal e que resulta também do artigo 19 da Convenção, sobretudo do artigo 19 número 1, mas o número 2 não permite afastar uma solução semelhante, que é a seguinte. Na medida em que o início do cumprimento seja encarado como um comportamento concludente que indicia a aceitação da última proposta, isto está no nosso artigo 234 e está na CISG no artigo 18, então teremos que ir para trás
procurar qual foi a proposta objeto dessa aceitação ocorrida com o comportamento. Qual foi essa proposta? A última. Proposta contra proposta, proposta contra proposta, proposta contra proposta, ganha a última, que é tornada eficaz, nos termos em que referiu a doutora Raquel, antes do comportamento concludente constituir uma aceitação. Daí que esta teoria se chame o fire the last shot. Esta solução implica afastar todos os termos de uma das partes e assumir como conteúdo contratual os termos que resultam do último formulário disponibilizado. Qual é o grande problema desta teoria? Primeiro, ela é artificial. Ela não corresponde, na maioria das vezes, à própria vontade das partes, que não têm noção do dissenso no momento em que iniciam o cumprimento do contrato. Elas não estão concentradas no dissenso, apenas quando o problema surge é que o foco da atenção passa a ser esse, elas estão concentradas nos elementos essenciais e, portanto, não têm muitas vezes a noção desse dissenso. E, portanto, dizer que o início da execução constitui uma aceitação implícita do conteúdo do último formulário é artificial. Além disso, é muitas vezes difícil identificar qual é o último formulário. No contexto de negociações por etapas, é difícil às vezes identificar qual é o último formulário. E esta solução levanta também um problema que é quando as partes incluem uma cláusula de blindagem aos termos da outra parte, como é que se justifica aqui um consenso implícito onde as partes deixaram expresso que não havia esse consenso. Daí que esta teoria tenha vindo a ser sucessivamente substituída por uma outra teoria que é chamada, ou a que eu designo por teoria do conteúdo concordante, que corresponde à knockout rule. O que é que promove esta teoria? Esta teoria é aquela que foi admitida pelo artigo 2.1.22 dos princípios do NIDROIT. O contrato, de alguma forma, portanto, ele considera-se celebrado, o contrato é celebrado, centrado nos essencial e negócio que foram negociados especificamente pelas partes, e o conteúdo circundante, aquele que resulta dos termos, dos formulários, é aquele que consubstancia soluções comuns em termos substantivos aos formulários de ambas as partes, e as lacunas são depois preenchidas com recurso às disposições supletivas. Reparem que é daí que vem o termo knockout, ou seja, os termos em contradição anulam-se e fazem knockout uns aos outros, ficando apenas os remanescentes, aqueles que sobram de alguma forma. Eu não posso deixar de fazer uma associação ao boxe nesta knockout rule, mas parece-me que é propositada e, portanto, enfim, por que não? Mesmo assim, levanta-se o problema de saber que conteúdo é que prevalece. O conteúdo que é comum a ambas as partes ou conteúdo que não conflitua. Portanto, há duas versões possíveis desta knockout rule. Como é que isto se compatibiliza com a Convenção? E esta é a última parte da minha intervenção. Olha, não se pode ignorar que esta não é a solução que resulta de uma interpretação literal do artigo 19. Ou seja, fazendo caber o problema da Battle of Forms nos números 1 a 3 do artigo 19, a solução imediata que parece resultar é a solução do last shot rule. Mas não só a teoria do conteúdo concordante tem vindo a ser aplicada com sucesso em legislações que têm soluções próximas do artigo 19, falo especificamente da Alemanha, que desde a década de 70 aplica a teoria do conteúdo concordante com um parágrafo 150 mais rígido do que o artigo 19, como não é totalmente impossível retirar esta interpretação da letra da CISC. Dizendo o quê? Dizendo, no fundo, que o artigo 19 centra-se no problema da formação do contrato. Ora, aqui não há dúvida que existe contrato. O comportamento das partes deixa muito clara a intenção de vinculação jurídica. E, portanto, o problema na Battle of Forms deixa de ser um problema de formação do contrato, é, na sua essência, um problema de conteúdo do contrato. Ora, resulta do comportamento das partes que elas pretenderam vincular-se apesar do dissenso. Apesar do dissenso implica afastar a solução do artigo 19, que pode ser entendida como supletiva, aplicando o artigo 6º da Convenção, que permite esse afastamento. E, portanto, do comportamento das partes retira-se que elas não desejam que
uma alteração substancial à proposta constitua um impedimento à celebração do contrato, pelo contrário, elas aceitam o dissenso como parte desse vínculo contratual, ou seja, afastam-se do artigo 232, que diz que as partes têm que estar de acordo sobre qualquer ponto que elas considerem essenciais, não consideram essenciais essas partes relativas ao dissenso. E, portanto, tem cabimento no próprio juízo que está subjacente ao direito dos contratos. Assim sendo, e as partes aceitando esta existência de dissenso, o que se conclui é que o conteúdo resulta do acordo das partes quanto a todos os pontos que são essenciais, bem como dos pontos que não existe oposição. Os restantes pontos serão preenchidos com recurso às disposições da Convenção. Dizer que esta, de facto, é das matérias que suscita uma grande divisão, quer doutrinal, quer jurisprudencial. Os problemas associados à aplicação da teoria do conteúdo concordante são, de facto, a insegurança que gera, o facto de implicar um afastamento do artigo 19, temos também um problema de argumento histórico, não é? Associado à rejeição do tal parágrafo 4º, mas de facto será um processo em crescimento, será um processo que naturalmente irá suscitar e será clarificado com a própria vivência posterior da Convenção. O direito é uma realidade viva que acompanha a evolução, e este será um dos temas para acompanhar certamente de perto ao nível da Convenção, e com grande orgulho dizer que Portugal fará já parte de pleno direito desta evolução que se espera em matéria de contratação por standard forms. Eu gostaria de agradecer a atenção e o tempo que me deram, e terminava aqui então a minha palestra. Muito obrigada, doutora Mariana Fontes da Costa. De facto, como anunciado, uma tarefa espinhosa, não é? Mas enfim, parece-me que fará sentido a solução que advoga de fazer prevalecer, no fundo, a autonomia das partes, que a própria Convenção privilegia, não é? Na medida em que é isso que decorre desta batalha, ou que possa decorrer desta batalha de formulários, salvando-se todo aquele conteúdo não conflituante que se foi volumando ao longo da troca de missivas e correspondência. Enfim, agradeço novamente aos nossos oradores, o Dr. João Ribeiro Bidauí, a doutora Mariana Fontes da Costa, em nome do SIG, em nome da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, pelas interessantíssimas apresentações, parece-me uma importância fulcral na correta aplicação futura das soluções da SIG no nosso país. Não posso deixar de felicitar a doutora Mariana Fontes da Costa pela organização deste ciclo de webinars, porque é ela a alma destas organizações, e agradecer também aos nossos participantes que nos estão a ouvir online, ao nosso público, esperando termos podido contribuir para um melhor conhecimento deste novo instrumento aqui em Portugal. Contamos com todos na próxima semana, no dia 24, iremos nessa altura encerrar este ciclo, portanto, à mesma hora, no mesmo sítio. Muito obrigada a todos e muito boa tarde. Eu vou então agora encerrar a reunião, a doutora Mariana o fará. Muito boa tarde. Muito boa tarde e muito obrigada, doutora Raquel. Obrigada e até para a semana.